Amém? Saúdo a todos os irmãos na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão me ouvindo nesse momento. Eu quero trazer hoje aqui uma palavra, um estudo muito rápido, falando sobre a palavra de Deus, algo que está afetando bastante as igrejas, a cultura, até das pessoas que vão na igreja, algo que está realmente ali causando uma certa distorção do que é o amor de Deus, Quando a gente fala de Deus, normalmente todo mundo sabe que Deus é amor, não é verdade? A Bíblia diz que Deus é amor, mas é justiça também. Mas, falando do amor de Deus, o que é o amor? As pessoas acham que o amor hoje está sendo interpretado de uma forma errônea. As pessoas acreditam que o amor é que você tem que agradar as pessoas em tudo, que você tem que, meus irmãos? E a palavra de Deus, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, que o amor, o que é o amor? Quando você vê uma pessoa no pecado, indo para o abismo, caminhando em caminhos tortuosos, o que é o amor? Essa pessoa ir na igreja e o pastor deixar ela no pecado e fingir que não está vendo? Ou o amor é ele pregar a verdade, ensinar ela a verdade para que ela venha largar o pecado e morar no céu, meus irmãos? Então, o amor não é fingir que não está vendo o erro, mas sim corrigir o erro, exortar para que a pessoa venha ter o arrependimento e a conversão. E conversão, está indo num caminho e faz a conversão, volta no caminho oposto. A pessoa estava no caminho errado, de pecado, de erro, e agora ele vai andar certo, porque assim é o que a palavra do Senhor pede. Então, eu quero colocar aqui um louvor para que vocês venham entender a cultura que está ali permeando nas igrejas. Nada contra a cantora, uma mulher de Deus. O louvor é até um louvor muito bonito, mas tem algo que o louvor fala que eu quero questionar. Amém? Glória a Deus. Pode colocar, filho. Muito conhecido o louvor, irmãos. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Opa, vamos lá. Promessa não tem prazo de validade. Até então, meus irmãos, tranquilo. Promessa não tem prazo de validade. Depende da promessa. Tem profecia que Deus dá o tempo, como deu para Israel ali. Vocês vão ficar 70 anos cativos. Então, tinha prazo de validade. Se passasse 70 anos, desse 72 anos, a profecia já seria uma profecia que não teria se cumprido. Mas foi Deus que falou, ficou 70 anos. Então, promessa tem prazo de validade? Depende de como foi feita a profecia, a promessa, Então vamos lá. Mas até então, tudo bem, isso é uma coisa muito, muito pequena, pode-se dizer assim, é uma coisa que não vai afetar tanto nesse estudo, nessa conversa. Mas vamos lá. Mensagem negativa não vem do Senhor. Será? Mensagem negativa não vem do Senhor? Meus amados irmãos, eu ia começar lendo aqui 1 Reis 22, mas antes de ler 1 Reis 22, eu quero ler Jeremias 38. Vamos ler Jeremias 38? Os irmãos me acompanhem aí, pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Jeremias 38, mensagem negativa, não vem do Senhor, não é isso que o hino diz? Vamos ver se realmente mensagem negativa não pode vir do Senhor. Então vamos lá. Claro que depende muito do ponto de vista, mas eu vou para a Bíblia, os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Jeremias 38 diz assim: Ouve, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Milquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo, olha o que Jeremias diz, assim diz o Senhor, assim diz quem? O Senhor, assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de pestilência, mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. Olha, isso daí não foi uma mensagem positiva, pelo menos não para o povo de Israel naquela época. Mas o povo de Israel estava desobedecendo a Deus em todos os preceitos, meus irmãos. Estava na idolatria, estava ali fazendo coisas terríveis, abominações contra Deus.
violência. Então não tinha como o profeta vir com uma palavra positiva para aquele povo, porque aquele povo estava na rebeldia. Então ele disse, olha, vocês vão ser levados cativo pelo rei da Babilônia, porque vocês foram rebeldes, desobedientes a Deus. Eu não tenho o que fazer, meus irmãos. Não é verdade? Então nós vemos hoje nas igrejas muitas profecias até mentirosas, meus irmãos, muita coisa que não é Deus falando. Aí a pessoa chega lá, entra lá, o cara tá roubando, tá no pecado, tá na mentira, traindo a esposa, a situação terrível, né, meus irmãos? E aí o profeta, né, ele olha lá o pastor e fala, olha, porque Deus está se agradando, porque Deus é contigo, e aquela ladainha toda, Deus não se agrada com o pecado. Amém, meus irmãos? Quero que os irmãos entendam isso. Deus não se agrada com o pecado. Se a pessoa está no pecado, no erro, ele precisa se consertar, ele precisa se arrepender dos pecados. Quando Jesus começou a pregar, Jesus falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? João Batista pregava o evangelho do arrependimento no deserto. Né? A voz que clama no deserto, arrependei-vos, endireitai as veredas para o Senhor passar. Então, meus irmãos, né? Pedro, quando paralítico da Porta Formosa, meus irmãos, né? Ali foi curado, né, meus irmãos? Ali em Atos 2, do batismo com o Espírito Santo, ele explica que eles tinham escolhido um homicida e crucificado o Cristo, e eles falaram, mas o que faremos agora, né? Lá em Atos 2, se você ler, ali o dia de Pentecostes, Pedro, a primeira coisa que Pedro vai falar, direcionado pelo Espírito Santo, ele vai falar assim, ó, arrependei-vos. Arrependimento, meus irmãos, é a base para a pessoa poder caminhar com Cristo, poder se converter dos maus caminhos, não é verdade? Então, mensagem negativa não vem do Senhor? Irmãos, depende. Porque Deus quer salvar, Deus tem poder para curar, Deus tem poder para restaurar famílias, Deus tem poder para abençoar a vida financeira, Deus tem poder, meus irmãos. Deus é lindo, esse Jesus é maravilhoso, né? Esse Deus que nós servimos, ele é inigualável e incomparável. Mas, meus irmãos, mensagem negativa não vem do Senhor. Se a pessoa está no erro, ele precisa ser exortado. Ele precisa ser exortado para que ele chegue ao arrependimento, né? Então, né, meus irmãos, o amor, meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam, o amor está sendo confundido nas igrejas. O amor não é ver as pessoas tudo no pecado, as mulheres de saia curta, na lascívia, né? No pecado ali fazendo, né, meus irmãos, em vez de ser luz, sendo trevas, né? Fazendo as pessoas tropeçarem, as mulheres santas do Senhor, né? Assim, a Bíblia fala que são mulheres santas e homens santos, com uma boa, pastor, ninguém é santo, então nós precisamos melhorar. Porque a Bíblia nos chama de santos. Ele fala aos santos de Tessalônica, aos santos de Filipenses. Paulo nas cartas ele sempre escreve aos santos da igreja, né? Homens e mulheres que vivem em santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então vamos lá. 1 Reis 22 para encerrar, né, meus irmãos? Para não ficar também muito longo a pregação. 1 Reis 22 e aqui nós já vamos encerrar, né? Glória a Deus, aleluia. Acompanhem comigo aqui, né? Passagem muito interessante que diz assim, ó. 1 Reis 22, do 5 em diante. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta, porém, hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, quase 400 homens, e disse-lhes, irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Diz, porém, Josafá, não há ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, não gosto dele. Disse Acabe, né? Porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Acabe não gostava de Micaías, meus irmãos. Por quê? Porque Micaías só profetizava mal sobre ele. Mas por que Micaías profetizava mal sobre Acabe? Porque Acabe era terrível, adorava Baal, se casou com Jezabel, que era uma mulher má também terrível, né? Que adorava a Azera, enfim. É um povo idólatra terrível que não, né, meus irmãos, que transgrediam a lei de Deus, não estavam obedecendo a Deus. Então não tinha como, né? É até estranho aqueles 400 profetas dizendo, sobe porque o Senhor irá dar o inimigo em suas mãos. Meus irmãos, o cara está no pecado, no erro,
fazendo tudo quanto é atrocidade, Deus não vai ser com ele. Deus quer que ele se arrependa para que Deus possa ser com ele, né? Porque Deus não é com o pecado. Então, meus irmãos, o que acontece aqui? Se nós continuarmos lendo, o texto é grande, eu vou dar uma resumida, né? Vamos ler o 17 para dar uma resumida. Ó. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, Micaías profetizando, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um para a tua casa, em paz para a tua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Né, meus irmãos? E aí eles punem Micaías, como jogaram Jeremias também ali no poço para morrer, né? Eles também punem Micaías no 27, para resumir, no 27 vai dizer assim, senão o vídeo vai ficar muito longo. E direis, olha, o 1 Reis 22, 27 diz assim, ó, e direis, assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura até que eu venha em paz, né? Porque o rei ia para a guerra, né? Aí Micaías disse assim, olha a ousadia do profeta, ele disse assim, ó, e disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouve todos os povos. Então quer dizer, 400 profetas bajulando o rei Acabe, falando, ó, sobe que você vai vencer. Mas Micaías disse pelo Senhor, falou assim, ó, se você subir e voltar em paz, Deus não falou na minha boca. Resumo da história, o que aconteceu? O rei Acabe subiu, se disfarçou no meio do povo, mas uma pessoa lançou uma flecha a esmo e acertou em Acabe e ele morre. Quer dizer, foi Deus que falou na boca de Micaías. Agora, foi uma mensagem positiva para Acabe? Se subir, você morre. Não, se ele não subisse, talvez ele se livrasse. Mas ele subiu para a batalha e morreu. Então, meus irmãos, né, a palavra de Deus, ela tem que agradar a Deus. A palavra de Deus, ela tem que falar o que Deus quer falar. Muitas das vezes o que Deus quer falar não é o que você quer ouvir, não é o que eu quero ouvir. Mas Deus corrige e exorta todo aquele que Ele ama. E se Ele te ama, e nós sabemos que Deus te ama e me ama, porque Ele deu o único Filho por nós, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus te ama. Então se você for numa igreja que tem Deus e você estiver no erro, Deus vai te exortar. Deus vai falar para você se consertar, meu irmão, para que você possa sair do engano do erro e servir a Deus e morar no céu, tá bom? Então que Deus te abençoe gloriosamente e fique com essas palavras, né? Uma palavra de ensinamento, uma palavra que veio dos céus, da palavra de Deus, porque essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor Jesus, tá bom? Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.